O Palmeiras cogita tentar um chapéu no Flamengo por Luiz Henrique? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta do Verdão. Everton Cebolinha é alvo de 4 clubes do futebol brasileiro. O vídeo de hoje do canal do Nicola te fala quais são e o que falta para que ele assine esse pré-contrato. Palmeiras cravando renovação de contrato. Para completar, te conto que Flaco Lopes aceita renovar seu contrato de novo com o Palmeiras. Tem também as últimas de Copa do Brasil, mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes. E o Palmeiras entrou mesmo na disputa com o Flamengo por Luiz Henrique. A informação é do Pilhado, o primeiro a afirmar que Luiz Henrique estava na mira do Flamengo. Depois eu consegui ser o primeiro a contar que havia uma negociação em andamento com proposta de 35 milhões de euros. Nessa quarta-feira, todos os setoristas do Flamengo vieram atrás e confirmaram a informação que você soube primeiro no canal do Nicola. Pois bem, o Palmeiras tem ou não intenção de contratar o Luiz Henrique? Na manhã dessa quinta-feira, pouco antes de gravar o vídeo, conversei com uma fonte importante do Departamento de Futebol Alviverde. E o assunto é extremamente delicado, afinal de contas, Palmeiras e Flamengo, os clubes mais ricos do país e os mais badalados, disputando a contratação de um ex-jogador do Botafogo. A informação que eu tenho é de que o Palmeiras não fez e nem fará proposta pelo Luiz Henrique. Se o Flamengo vai ou não avançar na negociação, o Palmeiras garante não ter participação. O que eu posso cravar para vocês é que o LH já aceitou a oferta do Flamengo e agora espera por um acordo entre o clube e o Zenit. Os representantes do Luiz Henrique viajam para a Rússia para tentar desenrolar essa negociação. O sonho do Flamengo era fechar esse negócio até essa sexta-feira para que o Luiz Henrique pudesse ser registrado e inscrito na Libertadores a tempo de enfrentar o Cruzeiro nos 2 próximos meios de semana. Ainda que não exista essa possibilidade de inscrição rápida, Luiz Henrique é a prioridade no momento, especialmente porque a Almada está cada vez mais distante. Só para completar o noticiário do Palmeiras, já que eu tratei sobre Luiz Henrique, registrar que o Verdão perdeu para o Fortaleza por 3-2 na Arena Pantanal, poupando alguns de seus titulares, nada que muda a classificação alviverde para as quartas de final. Palmeiras havia vencido por 3-0 no jogo de ida, no final das contas, placar agregado de 5-3 pro Palmeiras. Hora de falar sobre as quartas de final da Copa do Brasil, que já tem 6 dos 8 times definidos. Nesse momento, paulistas e mineiros são aqueles com mais representantes. Futebol de São Paulo tem Palmeiras e Santos garantido. Corinthians ainda pode se juntar a essa dupla se passar pelo Internacional na ida em Porto Alegre, derrota para o Inter por 2-0. Corinthians precisa vencer por 3 ou mais gols de diferença ou vencer por 2 gols e se classificar nos pênaltis. Já os mineiros têm Atlético e Cruzeiro garantidos. O Atlético já havia assegurado a sua classificação na terça-feira. O Cruzeiro conseguiu a vaga ao fazer 2-0 na Chapecoense. No jogo mais dramático da quarta-feira, o Vasco venceu o Fluminense por 3-1. Vasco sempre à frente, o Fluminense perdendo por 2-1 no finalzinho e se mandando com tudo pro ataque, até que num contra-ataque o Pumita Rodrigues fez 3-1 e o Vasco será o único representante do futebol do Rio nas quartas de final. Rio de Janeiro, que tem dominado a Libertadores da América com títulos de Fluminense, Flamengo e Botafogo, na Copa do Brasil terá apenas o Vasco como representante. O Rio Grande do Sul já tem o Grêmio garantido, vitória por 1-0 contra o Mirassol dentro de casa, acabando ou pondo panos quentes numa pressão gigante no técnico Luiz Castro. O Internacional pode se juntar ao Grêmio, como eu contei, e a gente tem também a possibilidade de ou Vitória ou Atlético Paranaense, um dos dois estará nas quartas de final. O Atlético venceu por 2-0 e visita o Vitória na noite dessa quinta-feira. Para você, da Atlético ou Vitória, da Corinthians ou Internacional, já uso o espaço para comentário para registrar o seu palpite, beleza? E o Palmeiras confirmou a renovação do contrato do zagueiro Murilo, tratativas antigas. O desfecho parecia ser questão de tempo. E o Murilo, que tinha contrato até dezembro de 2027, teve seu vínculo estendido até dezembro de 2029. Atleta de 29 anos de idade, que só perdeu 29 partidas desde que chegou ao Palmeiras. São 142 jogos, 142 vitórias, 62 empates e 29 derrotas. Sabe aquele jogador que é pau para toda obra, que está sempre à disposição, que se machuca muito pouco, que toma poucos cartões amarelos? Tudo isso contou para essa extensão do contrato. Murilo, que foi alvo recente do Vasco da Gama, a pedido de Abel Ferreira, a renovação do contrato foi confirmada.
Murilo, que é também o quinto zagueiro com mais títulos pelo Palmeiras, são 8 desde 2022. A pergunta que eu deixo para você: renovação do contrato do Murilo até dezembro de 29 é justa? Ele faz por merecer? Você gosta do defensor alviverde? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E a pedida de Everton Cebolinha tem assustado clubes brasileiros interessados na contratação do atacante, que vive os últimos meses vestindo a camisa do Fla. Cebolinha tem contrato só até 31 de dezembro e não terá seu vínculo renovado até aí, nenhuma novidade. Cebolinha já pode assinar pré-contrato e tem sido procurado por grandes clubes do Brasil. O Corinthians, o Fluminense, o Cruzeiro e o Atlético Mineiro são times que gostariam de contar com Everton Cebolinha num pré-contrato. Se assina um pré-contrato agora e conta com jogador sem custos em 2027. É aqui que vem o problema. Cebolinha ganha no Flamengo R$1,5 milhão por mês. Mas para se mudar para um clube brasileiro, ele quer ganhar mais. Ele quer a manutenção do atual salário, além de luva, prêmio pela assinatura do contrato. E é isso que tem feito com que Corinthians, Fluminense, Cruzeiro e Atlético adiem a negociação. Os clubes entendem que pagar até R$1,5 milhão já seria um valor alto. Se ainda tiver que pagar o pagamento, se ainda tiver que fazer o pagamento das luvas, torna o negócio praticamente inviável. Há tempo para o acerto, afinal de contas, como eu disse, o pré-contrato pode ser assinado até 31 de dezembro, embora se aparecer um outro time do exterior interessado e disposto a pagar mais, acaba levando. Cebolinha prefere continuar no Brasil. Não há uma definição. E a pergunta que eu deixo para você: o Cebolinha caberia no seu clube? Qual seria o papel dele? De destaque, coadjuvante, protagonista? Seria um reforço importante? Até quanto dá para pagar pelo Everton Cebolinha? R$1,5 milhão por mês, mais 500 mil de luva? 1 milhão de luva? Estou falando por mês? Já usa o espaço para comentário e registra o que você pensa sobre o tema. E Flaco Lopes aceita renovar seu contrato com o Palmeiras de novo. A notícia é importante diante de todo o assédio que o atacante argentino tem recebido de clubes do exterior como Spartak Moscou e até do Atlético de Madrid. O Palmeiras havia renovado o contrato com o Flaco em menos de um ano, em setembro do ano passado. Na oportunidade, ele passou a receber pouco mais de R$1 milhão por mês e teve seu vínculo prorrogado até dezembro de 29. Só que o Flaco Lopes ganha bem menos do que Vitor Roque, John Arias e também Paulinho, seus concorrentes de ataque. Cada um desses caras ganha acima de R$2 milhões mensais, ou seja, o Flaco tem salário que equivale à metade dos demais concorrentes pela posição de ataque. O Palmeiras promete aproximar o salário do Flaco Lopes, desses caras, além de estender o vínculo até 2030, aumentando também a multa rescisória. Assim descarta qualquer possibilidade de o Flaco pedir para ser negociado. A maior preocupação do Palmeiras em relação à saída do Flaco era eventualmente com o Atlético de Madrid, mas diante da indefinição em relação a Julián Álvares, atacante que pertence ao Atlético de Madrid e permanece pelo menos por enquanto no clube, não se discute a chance de uma nova oferta ou de uma oferta do Atlético de Madrid pelo atacante argentino do Palmeiras que esteve na Copa do Mundo. E tem craque ignorado pelo futebol brasileiro fazendo sucesso na Major League Soccer. Nos últimos dias chegaram a especular que Evander, brasileiro de 28 anos de idade, revelado no Vasco e que hoje pertence ao Cincinnati, poderia virar reforço do Flamengo. Não é verdade. E aqui vem a curiosidade. O jogador que mais se aproxima dos números de Lionel Messi no futebol dos Estados Unidos tem sido completamente ignorado por Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e outros clubes brasileiros capazes de investir pesado. Só para você entender, o Evander tem, desde que se mudou para os Estados Unidos, 125 jogos, 60 gols e 51 assistências. Ou seja, o cara tem 111 participações em gol em 125 jogos. Aí você deve estar pensando, pô, mas é Major League Soccer, Nicola. Pois é, mas o Almada jogava na Major League Soccer antes de vir para o Botafogo e arrebentar por aqui, com números inferiores ao do Evander. Quero contar que Lúcio Acosta, que hoje é um dos destaques do Fluminense, também jogava na Major League Soccer, com números inferiores. Até o Savarino, que já fez barulho por aqui, também passou com menos destaque pela Major League Soccer. Pois bem, na atual temporada, são 21 jogos, 12 gols e 11 assistências com a camisa do FC Cincinnati. 23 participações em gol em 21 jogos. Ele é o jogador com mais assistências e com mais participações em gol na temporada, à frente inclusive de Lionel Messi.
Talvez você não se lembre, mas o Evander surge no Vasco, é vendido para o Midland e chega nos Estados Unidos em 2023, primeiro no Portland Timbers, depois no Cincinnati desde 2025, atleta avaliado em 16 milhões de euros. Estou para contar para vocês que se ele for contratado para jogar no Brasil, meio atacante, que veste a 10 e é capitão do seu time, seria titular absoluto em qualquer clube do Brasil. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que o meio atacante Maurício não desfalcará o Palmeiras. O jogador que chegou a pegar um jogo de suspensão pelo STJD por ter acertado o Kaká no jogo contra o Vitória foi absolvido, ou melhor, ele teve sua pena convertida em advertência, dessa maneira está apto a continuar jogando pelo Verdão. E o Flamengo procura clube para Matias Vinha, lateral esquerdo uruguaio comprado por 42 milhões de reais, que está emprestado ao River Plate. Já contei para vocês, o River está fazendo força para devolver o Matias Vinha antes de dezembro, quando se encerra o empréstimo. River Plate pagou 2 milhões e 700 mil reais pelo empréstimo e teria a obrigação de compra do Matias Vinha por 27 milhões de reais se ele disputasse pelo menos 50% dos jogos. Para não correr esse risco, River Plate passou a colocar o Matias Vinha para treinar à parte, ele nem atua ao lado do restante do elenco. E é diante desse cenário, com a pressão do River Plate para devolver o Matias Vinha, que o Flamengo está no mercado em busca de interessados no lateral esquerdo uruguaio, que já viveu grande momento com a camisa do Palmeiras e da seleção uruguaia, mas perdeu capacidade física. Um grande problema em relação ao Matias Vinha é seu salário de R$1 milhão por mês. A pergunta que eu deixo para você que está me assistindo: escreva no espaço para comentários do seu time do coração e se Matias Vinha seria um bom acréscimo. E o que você pensa sobre esse salário de R$1 milhão por mês? Só para completar, registra aqui Lohan, meio atacante do Flamengo, pode parar no Granada. As tratativas com o time espanhol já começaram, o Flamengo dá uma prioridade para a venda do atleta em definitivo. O Granada tenta convencer o Flamengo de que o empréstimo pode ser a melhor opção.